Bom dia, bom dia. Bom dia, gente linda. Quarta-feira, não consegui vir ontem. Às terças-feiras eu tenho aula de yoga e nem sempre eu consigo gravar às terças. Como vocês estão? Galera chegando. Bom dia, gente. Hoje eu quero falar de aceitação, meu povo. Quero falar de aceitação. E não é aceitação somente de quem o nosso filho é. Eu quero falar de como a gente lida com as características. Ganhei seu livro da minha cunhada, que legal. Eu quero falar de como a gente lida com as nossas características. Do quanto você aceita as suas características, de quanto você consegue abraçar as suas características. Esse é o nosso tema de hoje, no quanto a falta de aceitação de quem a gente é interfere na nossa relação com os nossos filhos. A gente tem uma tendência... A gente cresceu ouvindo que tinha um monte de característica nossa que não prestava, né? Que eram características que não eram legais, que eram características que a gente tinha que mudar porque elas nos faziam menos merecedoras de amor, de respeito, de carinho. Eu, por exemplo, cresci ouvindo que eu era muito brava e que ninguém gostava de gente brava, que eu não podia ser assim. Como se de alguma forma existisse um botão em que eu pudesse apertar e pudesse deixar de ser quem eu sou, né? Não existe botão de deixar de ser quem a gente é. Mas, enfim, a gente cresce ouvindo isso. E aí, nós aprendemos que algumas características da gente são bem legais, são características que as pessoas gostam, que as pessoas curtem, então a gente deixa essas características na frente, essas características que a gente quer mostrar pra todo mundo. E a gente aprendeu que algumas características da gente não são bacanas, são características que as pessoas não gostam, são características que deixam a mamãe triste, são características que deixam o papai bravo. E aí essas características a gente coloca elas na nossa sombra, né? A gente coloca elas no escuro para as pessoas não verem essas nossas características. Algumas a gente até consegue manter na sombra, outras tantas a gente simplesmente não consegue segurar porque fazem parte da gente. Qual que é o grande problema de separar as suas características como boas e ruins? Como se a gente conseguisse colocar em grupinhos de para que serve cada característica. O grande problema de separar minha característica como boa ou ruim é que eu não aprendo a lidar com ela. Eu só aprendo a lidar com o que eu aceito que existe. Enquanto eu brigo com a minha característica, enquanto eu reclamo da minha característica, enquanto eu implico com a minha característica, eu não aprendo a lidar com ela, cara. Eu não começo a desenvolver ferramentas para lidar com ela. E aí, a gente passou uma vida brigando com essas características. E o universo, Deus, enfim, como vocês quiserem chamar, ele é muito sábio. Ele te joga uma criança no colo, você tem filho, e essa criança vem, às vezes, exatamente com essa característica, cara, sua, que você nunca aprendeu a lidar. É aquela característica que você cresceu ouvindo que te fazia inadequada de amor, que fazia inadequada de carinho, que te fazia que te fazia se sentir não merecedora de tudo que é bom nessa vida. Teu filho nasce com essa característica. E, cara, você nunca aprendeu a aceitar ela em você, porque cargas d'água você vai aprender a aceitar ela no seu filho. Aí você transfere a briga. E o que eu quero te falar hoje é que todos os problemas que você viveu por conta das suas características não foi por conta das suas características. Foi simplesmente que você não aprendeu a lidar com as suas características. Sabe? Tipo, eu sempre fui considerada uma pessoa nervosa, estressada, brava. E aí eu já briguei muito na vida. Muito, gente. Eu já briguei de sair no murro mesmo. Durante boa parte da infância eu batia nas pessoas. Até o 2º grau eu briguei de murro, sabe? De bater nas pessoas. Eu já tive brigas sérias, assim, de falar... Acho que de falar coisas que ofendem nem tanto. Talvez porque eu já fui muito magoada por palavras na vida. Eu costumo mensurar bastante minhas palavras. Mas eu sempre fui muito física. Então eu ia pro murro mesmo e acabou, sabe? De vá merda, isso aí. Essa era eu. A minha vida inteira. E aí Miguel nasceu com essa tendência à explosão. E, cara, por muito tempo eu briguei comigo mesma e pensei, nossa, que piada do destino esse menino nascer como eu. Tipo, eu nunca vou dar conta de lidar com esse menino. Eu nunca vou saber conversar com esse menino e aceitar esse menino. Até que eu percebi
que todo o sofrimento que eu já tive na vida em relação à minha raiva não foi porque eu tenho tendência à agressividade. Foi porque como eu aprendi a brigar com essa característica, eu nunca aprendi a lidar com ela. Então eu nunca aprendi a identificar quando a minha raiva chega, eu nunca aprendi a desenvolver ferramentas para lidar com a minha raiva. Eu nunca aprendi a cuidar de mim quando eu tô com raiva. Eu nunca aprendi a ouvir o que o meu corpo tem para me dizer quando eu tô com raiva. Eu nunca aprendi a ouvir o que minha raiva tem para dizer para mim. E essa falta de escuta e de conexão com essa característica minha é que me trouxe sofrimento, não a minha característica em si. Então, teu filho ter dado determinada característica sua que você não gosta, não quer dizer que ele vai viver todas as dificuldades que você viveu por conta dessa característica. As dificuldades que você viveu por conta dessa característica foi por sua falta de habilidade de lidar com ela. Então, o seu filho ou a sua filha, eles podem ter essa característica e não herdar todos os julgamentos que você tem sobre essa característica que você herdou. E não herdar toda a dor que você herdou por conta dessa característica. Eles podem simplesmente olhar a característica e pensar: caraca, ok, é só mais uma das minhas coisas, das várias coisas que me formam, que fazem parte de mim. E aí alguém perguntou aqui a Polly, como que eu faço pra escutar essa característica que não lidamos bem? Cara, ela faz parte de você. Você, não sei quantos anos você tem, Polly. Eu tenho 34. Por 34 anos não, porque os primeiros anos de vida a gente não briga com essa característica, mas pelo menos nos 30 anos eu briguei com essa característica minha, achei que ela era inadequada e ruim. Isso quer dizer que eu nunca parei pra pensar o que essa minha raiva tá me dizendo nesse momento. Qual é o gatilho da minha raiva? Quando eu sinto essa raiva, em que situação? O que é que essa raiva tá mostrando sobre mim? Você consegue escutar a minha característica, escutar a minha explosão, escutar isso que acontece comigo? É parar pra pensar, por que isso acontece? Quando acontece? O que é que isso fala a meu respeito? O que é que isso me conta sobre o que tá dentro de mim? Sem julgamento. As nossas características, meu povo, são neutras. Elas não são boas por si só. Nenhuma característica é boa ou ruim. Elas são neutras, cara. Nós damos esse rótulo para característica como boa ou ruim. Nós herdamos esses rótulos dos nossos pais. Nós aceitamos da sociedade. Nós aceitamos esses rótulos e por vezes nós passamos esses rótulos para os nossos filhos. Então, meu povo, hoje eu passei aqui rapidamente nesta manhã de quarta-feira, né? Quarta-feira. Passei rapidamente essa manhã de quarta-feira para te falar sobre aceitação. Para te falar que você é incrível do jeitinho que você é. E que todas as faces que você carrega em você, que todas as máscaras que você aprendeu a desenvolver, que todas as coisas que vieram de nascença, elas estão aí, fazem parte de você e merecem seu amor e seu respeito. Tudo em você merece amor e respeito. E nós só aprendemos a lidar com o que nós aceitamos, que faz parte da gente. A gente só aprende a lidar com o que a gente aceita que existe. Enquanto você brigar com sua raiva, você nunca vai aprender a lidar com ela. Enquanto você brigar com a sua timidez, você nunca vai aprender a lidar com ela. Enquanto você brigar com a sua ansiedade, você nunca vai aprender a lidar com ela, baby. Você só aprende a lidar com o que você aceita que existe. Então, vamos exercitar, parar de brigar com as nossas características. Uma hora exercitar isso diariamente. Quando vier aquele julgamento de eu não deveria ser assim, só respira. Respira e deixa o julgamento ir embora. Não se identifica com ele, não se apega a ele, não acha que esse julgamento é a verdade. Ele é só um julgamento, só um pensamento que veio e que pode ir do jeito que ele veio. Não guarde isso pra você, não. Você é incrível, seu filho é incrível. E essa combinação dessa criança que veio pra você e você, ela tem uma razão de ser. Ela veio pra te ensinar um monte de coisa. Para de brigar com essa combinação, para de achar que veio tudo errado, para de achar que foi uma piada do destino. Só olha pra essa combinação e aprende. Aprende que esses guris vieram ensinar muita coisa pra gente. Muita coisa. Inclusive o amor próprio. Cada vez que a gente ama os nossos filhos exatamente como eles são, exatamente, a gente está se dando a permissão que a gente não recebeu do mundo, dos nossos pais, do universo, de todas as pessoas que passaram por nossa vida. A gente não recebeu essa permissão da gente amar quem a gente é. A gente, o tempo inteiro, na nossa educação, na educação tradicional, a gente é impelido a olhar o que a gente não tem como a gente deveria ser. Pois cada vez que você ama teu filho exatamente como ele é, você aprende a se amar exatamente como você é.
É um negócio que é poderoso, meu povo. É um negócio que tem um poder imenso, tá? Um beijo! Adoro conversar com vocês aqui. But eu preciso trabalhar. As crianças estão na escola. Vai ter um feriado aqui. Tem uma festa aqui que chama Micareta. Vai ter tipo um carnaval, né? E aí vai ter uma festa de 4 dias. Vai emendar com o 1º de maio. Então as crianças vão passar uma semana em casa. Eu preciso adiantar meus trabalhos. Tá? Final de semana eu tô em Brasília. Dia 26 eu tô no Boulevard Shopping de Brasília. Na Livraria Leitura, às 19 horas. Pro lançamento, autografando o livro e recebendo beijo e abraço. E no dia 27 eu vou estar com um workshop lá, mas as vagas já estão esgotadas. Tá bom? E dia 8 de maio começa o aprofundamento em educação não violenta em São Paulo, que vai ser incrível. São 8 encontros, estou preparando eles. Estou sentada trabalhando nisso agora, vai ser muito legal. Tá? Um beijo e até o nosso próximo papo.